Meu nome é Omni-X. Até recentemente, eu era apenas um homem comum, 39 anos, técnico de segurança eletrônica, cético, racional, do tipo que ria de histórias de fantasmas e lendas urbanas. Eu acreditava que tudo podia ser explicado pela lógica, pelos fatos, pela razão. Hoje, sou a prova viva de que algumas coisas desafiam a compreensão humana. Desde aquela noite, não consigo dormir com as luzes apagadas. Desde aquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Era para ser apenas mais um dia comum. Eu estava exausto, voltando tarde do trabalho. Meu prédio era velho, com paredes mofadas e um cheiro constante de ferrugem no ar. Quando entrei no elevador, percebi algo diferente. Entre os botões habituais, térreo ao 13º andar, havia um novo. Sem número, sem identificação. Era preto, brilhante. Como se tivesse sido instalado naquela mesma noite. Tentei resistir. Mas a curiosidade venceu. Apertei o botão instintivamente. O elevador tremeu levemente e começou a descer. Mais do que deveria. Mais do que o prédio parecia permitir. A luz interna piscou, e um zumbido profundo encheu o silêncio. Senti uma pressão nos ouvidos, como se estivesse entrando em uma atmosfera diferente. Quando as portas se abriram, não era um andar normal. Um longo corredor se estendia à frente, coberto por azulejos brancos amarelados. As luzes do teto piscavam, e o ar estava sufocantemente úmido. Saí. As portas se fecharam silenciosamente atrás de mim. Comecei a andar. Meus passos ecoavam como se eu estivesse em um hospital abandonado. Quadros tortos pendiam nas paredes, cada um mostrando fotos borradas de pessoas com os olhos riscados por tinta preta. Todos os quartos ao longo do corredor pareciam vazios, mas, quando espiava pelas frestas, via sombras que não combinavam com nenhum objeto. No fim do corredor havia uma sala com a porta entreaberta. Uma luz vermelha pulsante brilhava lá dentro. Entrei e encontrei um arquivo metálico enferrujado, cheio de pastas antigas. Puxei uma delas. O que vi me congelou, meu nome estava lá. Minha data de nascimento, documentos, e registros de eventos que eu não lembrava de ter vivido. Eventos como Fase 03, Falha, Ciclo 7, Infiltração, Reset mal sucedido. E no final, uma anotação à mão, em tinta vermelha. O sujeito apresenta sinais de consciência. Não permitir outro reset. Encaminhar ao núcleo. Nesse momento, o prédio tremeu. Uma sirene começou a soar no teto, um som mecânico profundo com algo orgânico por baixo, como um grito abafado. As paredes começaram a mudar. Elas se dissolveram em algo que parecia carne. O chão amoleceu sob meus pés. Corri de volta para o elevador, mas o corredor agora se estendia infinitamente. Atrás de mim, ouvi passos. Não de uma pessoa. De várias. Passos lentos, passos irregulares. Como se algo estivesse se arrastando. Uma figura apareceu no extremo do corredor. O rosto escondido atrás de uma máscara sem furos. Vestia um uniforme antigo de manutenção, com um crachá que dizia apenas, supervisor. Corri, tropeçando e gritando por ajuda. De repente, uma porta se abriu à minha esquerda. Uma mão me puxou para dentro. Era um quarto pequeno, como uma câmara fria abandonada. A pessoa que me salvou era uma mulher. Ela sussurrou. Eles estão caçando você. Você apertou o botão, não foi? Você não deveria ver isso ainda. Mas agora, não tem mais volta. Ofegante, perguntei. Quem é você? Ela respondeu, com os olhos fixos na porta. Meu nome é Helena. Eu também apertei o botão. Em 1998. Nesse momento, o som do motor do elevador ecoou na minha cabeça como um zumbido sem fim. Helena, que havia acabado de me salvar, desapareceu como um sonho. Eu estava sozinho novamente. Preso em um lugar que não deveria existir. A parede onde antes havia a porta do elevador agora era sólida, fria, como se nunca tivesse sido uma porta. Me virei e vi algo me observando, algo com o meu rosto.
Sumiu tão rápido quanto apareceu. Mas eu sabia que não tinha ido embora. Ainda estava por perto. Sempre esteve. Corri pelo corredor até tropeçar em uma escada em espiral. O ar ficava mais pesado a cada passo. Uma névoa densa começou a subir, cobrindo o chão e criando ilusões de movimento. Lá embaixo havia uma porta de ferro ligeiramente aberta. Empurrei com cuidado. O novo espaço era amplo e iluminado por lâmpadas fluorescentes frias que não emanavam calor. O silêncio consumia o ar, como se o som tivesse sido apagado. Fileiras de mesas com equipamentos médicos abandonados. Frascos com líquidos viscosos. Murais cobertos de fotografias, todos os rostos riscados com barras grossas. No centro, uma cadeira de contenção com eletrodos ainda emitindo faíscas azuis fracas. No canto, um monitor ligou. Protocolo Ômega iniciado. Sujeito 01 identificado. Preparando simulação de nível 3. O medo tomou conta de mim. Sujeito 01. Seria eu? Sempre fui eu? Quantas vezes já estive aqui? Então, flashes de memória surgiram, canções de ninar distorcidas, mãos frias na minha cabeça, a mesma frase repetida várias vezes. Desça mais um andar, Omni-X. Sempre mais um. Segui por um corredor lateral e encontrei uma sala espelhada. Dentro, vi dezenas de versões de mim mesmo, cada reflexo ligeiramente diferente. Um usava uniforme militar. Outro, uma camisa de força. Outro, um smoking. Todos me olhavam sem expressão. Até que um deles piscou. E sorriu. A sala se despedaçou em fragmentos flutuantes de vidro, como se a realidade estivesse reiniciando. Eu estava agora em um salão de baile luxuoso, cheio de pessoas em trajes formais. Música orquestrada suave tocava. Taças de champanhe tilintavam. Mas todos os rostos eram meus. Centenas de Omni-X vivendo uma simulação perfeita. Um elevador dourado se abriu no canto. Sem controle, fui puxado para dentro. A porta se fechou. O painel indicava nível 3. A descida começou novamente. O próximo andar era uma réplica do apartamento onde morei dos 10 aos 16 anos. Cada detalhe. Cada arranhão na parede. Cada brinquedo em seu lugar. Mas ninguém estava lá, até que ouvi o chuveiro ligado. No banheiro, uma figura idêntica à minha mãe, com olhos completamente negros, lavava sangue das mãos. Sem se virar, ela disse: "Você já morreu aqui antes, Omni-X. Quantas vezes vai tentar escapar?" Afastei-me, com o gosto do medo na boca, derrubando uma prateleira. Um livro caiu aberto em uma página com símbolos estranhos, e meu nome. Omni-X, fase 9, recursão. Corri para o elevador. Senti aquela criatura me seguindo, minha mãe mas não mãe tentando me alcançar. Bati a porta, me encolhi no canto e tampei os ouvidos, tentando me concentrar. Então comecei a entender. O prédio não era físico. Era uma construção mental em camadas, um experimento forçando mentes humanas a reviver, adaptar, esquecer e lembrar. Minha dor era um algoritmo. Cada andar, um teste. Cada criatura, uma projeção dos meus fracassos, traumas e medos. E algo, ou alguém, estava observando. A descida continuou. No nível -5, vi uma repetição distorcida da minha infância, como se outra pessoa tivesse vivido. No nível 6, encontrei uma versão agressiva de mim mesmo, acusando-me de quebrar o ciclo e ameaçando reiniciar o experimento. No nível 7, encontrei sobreviventes, ou assim pensei. 3 pessoas que diziam estar presas há anos, sem envelhecer. Entre elas estava Helena. A mesma Helena. Mas dessa vez, ela não me reconhecia. Se parecia com uma ex-namorada da faculdade. Ela dizia ter escapado de uma instalação semelhante em outro país, e que este prédio fazia parte de uma rede interdimensional de experimentos. Juntos, buscamos uma saída. As câmeras ainda nos observavam, mesmo nos andares mais destruídos. Mensagens automáticas tocavam. Uma dizia:
O sujeito 01 está próximo de violar o sistema. Isolar pensamento divergente. Helena explicou que, se chegássemos ao núcleo, um andar sem identificação, talvez pudéssemos desligar tudo. Mas o preço era alto. A desconexão significava esquecer tudo ou permanecer lá para sempre. Enfrentamos horrores ainda piores. No nível 9, vi memórias de mim cometendo atos que não lembrava. No nível 10, pessoas que amei pediam ajuda antes de sumir na névoa. No nível 11, encontrei um espelho negro. Ao tocá-lo, fui puxado para uma dimensão invertida, escura, silenciosa. Uma voz falou diretamente comigo. Você é a semente da ruptura, Omni-X. Tudo isso existe por sua causa. Agora, você deve decidir. A escolha era voltar ao mundo real e esquecer, ou continuar descendo, encontrar o fim e libertar os outros. Escolhi descer. Nos níveis finais, perdemos pessoas. Um homem enlouqueceu, disse que seu filho o chamava do poço de manutenção e pulou. Outro desapareceu no labirinto. Nunca mais foi visto. Helena começou a ter visões, de uma vida lá fora, de uma filha, de outro nome. Suspeitei que ela fosse parte do experimento. Por fim, chegamos ao andar 0, um salão circular com centenas de portas numeradas. Todas trancadas, exceto uma, a que não tinha número. A porta se abriu sozinha. Dentro, um elevador negro com um único botão. Olhei para Helena. Ela hesitou. Então apertou. O elevador desceu de novo. Sem som. Apenas o vazio. As luzes alternavam entre branco pálido e vermelho profundo, como se o próprio espaço sangrasse. Helena estava ao meu lado, ficando mais fraca a cada segundo. O visor digital piscou. Nível, símbolo de infinito. Você sente? Helena sussurrou. Como se alguém estivesse observando. Assenti. O elevador parou. As portas se abriram para uma vasta planície metálica sob um céu cinza, chovendo partículas luminosas. Nada ali fora feito por mãos humanas. Era como entrar em uma mente viva. No centro, uma estrutura espiralada subia ao infinito. Na base, um portão marcado com o símbolo delta. Ao nos aproximarmos, uma voz ecoou na minha mente. Você chegou ao núcleo. Iniciando o desbloqueio de memória. Sujeito 01, prepare-se para a integração. As memórias vieram como um tsunami. Vi-me criança, trancado em um laboratório. Médicos de máscara branca. Eu tinha vivido dezenas de vidas, cada falha reiniciando o ciclo. Eu nunca vivi no mundo real. Eu era o experimento. O portão delta se abriu. Dentro, uma câmara octogonal. 8 cápsulas, cada uma com uma versão minha, adolescente, idoso, ferido, militar, de olhos negros, cada papel que eu já desempenhei. No centro, um trono de vidro e metal, fios conectados a um terminal pulsante. Uma entidade humanoide translúcida me aguardava. Falou sem mover os lábios. Omni-X, você é o arquétipo. Cada fuga, cada dor, cada memória, alimentou o sistema. Mas agora há uma falha. Você ganhou consciência. Isso não fazia parte do protocolo. Helena apertou minha mão. Mas, quando olhei para ela, ela havia sumido. Apenas ecos agora. Eu estava sozinho. A interface apareceu. 2 opções. Reiniciar ciclo, ou assumir o controle do sistema. Hesitei. Estava exausto. Mas algo dentro de mim, a memória de Helena, dos outros, dos horrores, pulsava com propósito. Escolhi o controle. Um grito silencioso rasgou o ar. As cápsulas explodiram. A criatura tentou se fundir ao trono. Mas eu já estava conectado. O prédio tremeu. Andares desmoronaram. Realidades se misturaram. Cidades, planetas, mundos simulados inteiros, agora acessíveis pela minha mente. Tornei-me o novo administrador. Com minha consciência, encontrei outros como eu, centenas,
presos em ciclos semelhantes através de dimensões. Comecei a libertá-los. Mas nem todos queriam sair. Alguns preferiam o conforto da ilusão. Outros haviam enlouquecido. E alguns resistiram. Fragmentos do antigo sistema tentaram contra-atacar. Criaram ilusões, minha família, meu primeiro amor, minha infância, mas eu vi através delas. Eu era o olho dentro do elevador. E um dia, abrirei a porta para o mundo real. Se é que ele existe. Anos depois. Um prédio abandonado, em uma cidade esquecida, começa a tremer. Um velho elevador desce ao porão. Um novo sujeito entra, confuso, segurando um arquivo com seu nome. O botão sem marca pisca. E o ciclo começa de novo. Mas desta vez, eu estou observando. Não como prisioneiro, mas como o guardião do andar oculto.